A Fonte Viva abre no acaso ou tem alguma lição específica já? Ele vai ler uma lição mais ou menos relacionado com o Evangelho, entre o berço e o túmulo. É a lição 168. Oi, Rô, boa noite, Neuzinha. Júlio, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Toninho. Um cara tá cansado, trabalhou muito hoje. Vem, Rodrigo. Vem, Rodrigo. Boa noite, Júlio. Oi, Julinho. Para mim, o Rodrigo embala um bolinho e come 2. Biscoito de polvilho, então. Rodrigo está dando prejuízo lá pro Rogério? Hã? Brincadeira, então, falar pro seu negócio. Tem dia que você vai lá, você tá comendo? Não comi nenhum. O dente tá preto, assim, de brigadeiro. Mas Boa noite, brigadeiro é pessoal. com sardinha, né, Rogério? Boa noite. Boa noite, Célia, Alberto, boa noite. Oi, Márcia, Julinha, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Ei, boa noite para todos. Boa noite. Julinha. Boa noite. Como vai? Dudu. Conversa com a Sandra. Falei, oi, Sandra. Oi. E aí, Ju? A Bea. Tudo bem, Ju? Boa noite, Bia. Boa noite, Toninho. Boa noite. Boa noite, Joana. Boa noite. A Joana, a Bea, a Sandra, tá todo mundo aí. Oi, Júlia. Ligo aqui. Ó. Seu Toninho, ó. Lembra todo mundo? Boa noite, Edson. Boa noite, Dona Lúcia. Boa noite, Bia. Oi, Lúcia. A todos. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Oi, Boa Lúcia. Boa noite, Sandra. Boa noite, Raquel, Davi. Júlia, boa noite. Fala oi. Lúcia, tá todo mundo. Olá, o Rodrigo. Rodrigo, boa noite, Rodrigo. O Rodrigão aqui, ó. Tempo que você não vem, ela não fez? Ó o Rodrigo. Falei oi pro Rodrigo. Digo. É, o Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Davizinho. Davi. Boa noite. Tudo bem, Davi? Boa noite. Boa noite, Antônio, Bia. Digo. É o Rodrigo. Ela tá te vendo, Rodrigo. Fale oi pro seu amigão. Fale oi, amigão. Digo. Ah, falou? Fale oi, amigão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, né? Tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Zé.
Oi, Daniel. Você está aqui em casa. Ah, tá aí? Está aqui. Por isso que ele sumiu, bicho, hoje. O Rafael. Ah, tá aí, ó. Fala pra ele maneirar. Não escutam. Oi. Oi, Ju. Tudo bem com você, Ju? Tá tudo bem. Responde pra ela. Responde pra ela. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Boa noite. Beleza? Oi, João, boa noite. Tanta gente, a gente fica perdido. Boa noite. Agora que apareceu o seu Toninho. Ah, cachorro. Não, aqui. Boa noite. Ah. Vai, deita aqui agora. Deita. Deita aí. Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos iniciar, então, mais uma reunião do Evangelho no Lar. Peço todas as quintas-feiras, por favor, agora, então, todos desliguem os microfones para que a gente possa, para não haver, né, porque não haja interferência na fala nos comentários. E lembrem-se também de colocar um copo d'água para fluidificar, para que a gente possa receber, né, os fluidos e para beber ao final dela. Então, vamos iniciar, João, podemos começar. Ok. Prezadas irmãs e irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade presente em cada lar possa nos intuir no entendimento do Evangelho. É com muita alegria essa nossa reunião, todas as quintas-feiras, tão esperada, que elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e ao mesmo tempo com os pés no chão, na compreensão da própria vida. A importância dessa reunião, desse estudo que fazemos do Evangelho. Então, da reunião, o nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Sim. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe. Uma dádiva, né? Esse encontro e essa oportunidade de estarmos procurando comentar o Evangelho de Jesus na sua extensão, né? Com as mensagens psicografadas e tudo aquilo que a doutrina espírita traz para nós. Ter uma bênção. Então, do livro Fonte Viva, a lição... Por favor, irmãos, verifiquem os microfones para que todos estejam fechados. Do livro Fonte Viva, a lição entre o berço e o túmulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas
nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo, na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, eternas. Emmanuel comenta: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. Que o povo impôs ao Cristo era um instrumento visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos que presentemente o dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Página sublime do nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A lição entre o berço e o túmulo. E com essa preparação sublime e abençoada, iniciamos a nossa reunião com a prece que a Raquel vai proferir para nós. Deus Pai Todo-Poderoso, querido Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de uma vez mais nos reunirmos
estudo, para a reflexão, para a elevação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, procurando aprender com profundidade as lições que trouxe para nós e que a doutrina espírita vem esclarecer pontos que até então não conseguíamos compreender. Que as lições dessa noite possam vir de encontro às nossas necessidades, ampliando o nosso conhecimento, mas também renovando o nosso interior e fortalecendo os nossos sentimentos. Quando vamos percebendo os tantos laços que nos unem uns aos outros e o quanto pode amar o nosso coração. Que nos sintamos presencialmente juntos, porque estamos irmanados, estamos juntos em espírito e verdade, e que possamos, com essas reflexões, com a nossa concentração, com o nosso respeito a esse estudo, criar vibrações de equilíbrio, vibrações de paz, vibrações de amor, que possam ser levadas pela equipe espiritual que nos assiste, também nos estudos virtuais, possam ser levadas por eles até os nossos irmãos mais necessitados, aos lugares em que essa nossa vibração possa alcançar. E por todas essas bênçãos, nós agradecemos Jesus e rogamos que Maria Santíssima possa renovar em nossos corações essa virtude de amar. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Boa noite a todos. Item 20. O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas formas e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma, e as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho, e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação,
Antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio antirreencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados, amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte, e não há nenhuma esperança de reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser um inferno ou paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. E a questão de hoje do Livro dos Espíritos, ela está dentro do livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, dentro do item Parentesco, Filiação. A questão é a de número 204. Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? E os espíritos respondem: isso não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Prezadas irmãs e irmãos, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários, José. José? Oi? Só uma licencinha, meu pai queria fazer uma observação antes do seu comentário. Pois não. Prezados irmãos,
claro que a nossa reunião, o nosso evangelho é para todos aqueles que estão enfrentando a dificuldade dessa pandemia. E também lembrando que amanhã, 6 de agosto de 1945, e no dia 9 de agosto de 1945, há 76 anos, a humanidade viveu um momento dramático. Será que um tanto quanto a pandemia de hoje, ou mais, que foi a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki? Vamos oferecer essa nossa reunião, esse nosso evangelho para essa situação. Obrigado, Zé. Imagine. Muita paz a todos, então. Nós estamos vendo, então, o evangelho, mais uma vez, né? A lição, o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a lição de Kardec, que ele nos traz hoje, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Nós temos aqui, né, que, conforme nós já dissemos, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é a expressão da verdade de Jesus sobre a reencarnação. Nós não temos outra interpretação para essa máxima, né? Se não é a reencarnação. E na reencarnação, nós acabamos por entender, né? Compreender a misericórdia divina. Porque não é possível nós termos uma encarnação só e dessa encarnação, daquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, de bom ou de mal, nós não temos alternativa, ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Ou, daí começa a surgir as intermediações, as intermediárias, né? Purgatório, o limbo parece que acabaram com ele, né? O purgatório. Fica uma coisa difícil da gente de entrar na nossa cabeça, isso daí, né? Fica uma coisa difícil de entrar. Porque nós temos que partir do princípio que todos nós podemos falhar. Todos nós. Todos nós podemos praticar um crime. Não sabemos quem nós somos. Segundo Manuel, nós somos todos criminosos, né? A questão só é de ser descoberto. Manuel falava para o Chico, né? Então, se nós somos criminosos, né? Segundo a doutrina espírita, nós estamos recebendo a oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de não cometermos mais crime. Mesmo que nós não venhamos a cometer mais crimes, nós temos os nossos crimes do passado, nós vamos ter que resolver essas questões aí, né? As dificuldades que nós trazemos, né? Os relacionamentos conturbados que nós temos, todas as situações aí, né, que a misericórdia divina nos apresenta, para que nós possamos ter a oportunidade de perdoarmos, de nos perdoarmos, de termos a oportunidade de resgatar os nossos débitos. Então é isso que nós temos que ter em mente, né? Então não existe situação ruim. Não existe castigo de Deus. Existe misericórdia de Deus. Isso existe. O castigo é nós aqui pusemos a nós mesmos, né? Fomos lá, rogamos para Deus para ficarmos livres desse nosso pesadelo, dessa nossa consciência pesada. Né? E na maioria das vezes não escolhemos ainda
o nosso resgate, né? Não quero ir lá, quero passar por essa dificuldade. E viemos. Deus permitiu para nós, a misericórdia dele é infinita. Só que a gente vem, além da consciência pesada, né, da dívida, nós vemos também com os nossos problemas, com os nossos dilemas, com as nossas imperfeições. E para nós atingirmos o objetivo de cumprir para com os nossos compromissos, de resgatarmos os nossos débitos, né, além de ser uma dificuldade, que é uma dificuldade, nós temos que vencer as nossas imperfeições. Então, somente o Evangelho não consegue nos dar essa lição, essa interpretação, né? E que mesmo compreendendo, mesmo sabendo de tudo isso, fica difícil. Que a hora que o problema chega, parece que apaga tudo e nós queremos saber o que está acontecendo, que não é justo. Não é isso que geralmente acontece? Então, precisamos começar a pensar em tudo isso daí, para nós interpretarmos pela lógica, né, a necessidade da nossa reencarnação. Então, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Fortalecidos. Por quê? Porque nós nos unimos espiritualmente. É uma questão de sentimento. Quando isso não acontece, quando não existe essa afinização, é uma oportunidade que nós estamos recebendo, né, de Deus para trabalharmos para Ele e quebrarmos esse grilhão, essa situação difícil. Nós temos que ter essa compreensão aí para nós vermos a misericórdia divina nos amparando. Como é que nós vamos conseguir entender, né, as desigualdades, os problemas familiares, as desavenças? Então, quanta situação nós estamos assistindo hoje de crimes, né, dentro das famílias, com pessoas aparentemente boas. Como é que nós vamos entender isso daí se nós não tivermos uma compreensão dentro dessa lógica do Evangelho? A lógica, bom senso. Temos que respeitar aqueles que não acreditam, não pensam dessa forma, né? Mas nós também podemos não nos conformarmos da pessoa não se esforçar para desenvolver um entendimento que seja diferente. Ou pelo menos para questionar, mas com lógica, né? Com bom senso, sem querer se impor, né? Nós mesmos, com as nossas convicções, acreditamos na reencarnação, né? Achamos que o correto é realmente a reencarnação e existe razão para isso, né? Nós não podemos também querer impor isso daí, porque é uma questão de conquista. A reencarnação é uma questão de conquista. Nós temos que conquistar esse entendimento, né? Então, por exemplo, alguns de nós sabemos que já viemos com essa convicção. Foi só uma questão de relembrar. Pelo menos, eu acho que comigo aconteceu isso. Outros já precisam de um esforço maior. Mas, um dia, nós chegaremos todos a uma conclusão, né? Então, um dia seremos um só rebanho e haverá um só pastor. Nós vamos ter que desenvolver esse entendimento. Enquanto isso, né, nós temos essas congruências, né? Essas desavenças, essas interpretações errôneas, né? De acharmos que pela reencarnação nós vamos ter vários pais, várias mães, vários filhos, né? Então a gente mesmo às vezes pensa nisso, né? Então Kardec traz aqui, isso é um pensamento egoísta. O que nos une é afinidade, é sentimento. É isso que nós temos que entender. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Agradecendo a Jesus
por essa doutrina maravilhosa, essa doutrina espírita que nos esclarece tantos pontos de nossa vida, e às vezes nossa consciência fica até pensando diferente, de maneira egoísta, né? Puxa vida, se eu tivesse uma outra religião, né, com respeito, com muito respeito realmente, de coração, ao catolicismo, evangélico e tantas outras, se fosse simples, né, como é pregado, morreu, acabou, não tem mais nada, se fosse assim era muito simples, né? Mas a doutrina espírita traz para nós o raciocínio, a lógica das coisas. Essa explicação que não da mensagem da noite, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E toda afinidade, o que nós queremos para nós sobre isso? Como nós podemos querer viver no mundo, no ambiente, numa sociedade, numa família, onde tenha paz, tenha tranquilidade, tenha felicidade, se nós ainda vibramos de uma faixa negativa, ainda vamos ter palavrões, né? Pornografia, bobagens. O que nós vamos ter do nosso lado? Quais serão nossos parentes, nossos familiares nesse momento? Então, acho que essa parte dessa lição nos traz esse ensinamento. Se nós estamos caminhando, nossos familiares já estão no lado espiritual, já foram desencarnados, eles vão nos socorrer nesse momento, desde que a nossa força, a nossa intenção seja de melhora, a nossa vibração. Nesse ponto agora da pandemia, tantas pessoas sendo desencarnadas, tantos irmãos, tantas famílias com o coração partido, desiludidos, desanimados, que essas mensagens cheguem até eles, cheguem com amor e com esclarecimento, que esses irmãos que partiram apenas deixaram o corpo material, a carne, nada mais. Eles continuam ainda vivos, os laços estão ainda vivos, e que esses nossos irmãos no lado espiritual estão reencontrando os seus espíritos afins, os seus grupos de amigos, os seus familiares, que estão na mesma faixa vibratória, que estão com a mesma semelhança de pensamento, de vibração. Então é muito importante a gente ter esse esclarecimento, que a gente consiga manter a nossa vibração, o nosso pensamento em vibração alta, em proteção. Nesse livro agora novo que saiu do Dr. Odilon, ele fala para nós que a casa mental é a casa do espírito encarnado. Mas a verdade é que não existe pensamento sem eco. Todo e qualquer pensamento atrai, e com o pensamento atraído inicia-se então o processo de entendimento ou desentendimento. Então nós vejamos como é importante a nossa vibração. Convívio social, seja dentro da nossa casa espírita, no leque, no nosso trabalho, na nossa espíritos afins, espíritos com a mesma faixa vibratória. Hoje nós comentamos isso no Evangelho no centro, hoje à tarde. Uma coisa que ficou muito importante para mim há um mês atrás, uma mensagem de uma moça que escrevendo que estava perdida, mas foi atraída pela vibração, pela palavra Jesus, pelo nome de Jesus. Vejamos a nossa responsabilidade, porque a quem mais dá, mais vai ser cobrado. A nossa responsabilidade da nossa encarnação. Nós não perdemos tempo, porque o tempo é uma coisa que não se volta. É uma coisa que a gente perdeu, o que a gente deixou de fazer ontem, não vamos recuperar mais hoje. É esse tempo que nós não podemos mais perder. E nós já estamos nessa mudança
do planeta, a mudança vibratória do planeta. Nós precisamos muito ficar atentos nisso, não perder mais tempo. Deixar de a gente fazer bobagem, de mexericos, de fofoca, pegar um livro, ler um livro, antes de ler um livro, fazer uma oração, uma prece, pedindo a Jesus que nos ampare, a Jesus que envie seus mensageiros, nossos irmãos, nossos mentores, que com a permissão dele nos acompanhem na leitura, de preferência uma leitura até de voz alta, para que possamos também atrair amigos espirituais com a mesma faixa vibratória, buscando o socorro, a orientação que eles necessitam. Que a doutrina espírita nos traz, além de uma caridade material, nos ensina isso. A doutrina espírita nos ensina e nos dá a oportunidade da caridade espiritual, aqueles que já não estão mais conosco nessa vida material. Eles estão buscando e necessitando muito da gente, de todos nós aqui. Eles precisam da nossa leitura, da nossa vibração, da nossa compreensão. Nós não conseguimos ainda, eu não consigo ainda entender, compreender a dimensão da doutrina espírita, a bênção que essa doutrina é. Eu não consigo entender, eu me emociono quando falo disso. Ela é completa, ela nos traz a fé raciocinada. As dúvidas que nós temos, qualquer questionamento, nós encontramos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e dezenas de livros. No livro Senzala, que é um livro já psicografado há muitos anos, ele diz bem como que é essa convivência nossa aqui na Terra, depois a responsabilidade nossa e as consequências nossas dentro do plano espiritual, ou porquê do reencarne naquele ambiente, naquela família, com as pessoas que nós temos. O que nós queremos hoje para nós? Nós queremos ir num bar, né, que é muito bom, todo mundo com cachaça, falando um monte de bobagem, ou a gente quer algo melhor para nós? Nada contra quem goste, mas precisamos ainda procurar ambientes com mais amor, lugares que falemos mais sobre Jesus Cristo. Ainda nós temos vergonha, dependendo da reunião das pessoas que estão do lado, a gente fica constrangido de falar de Jesus, de falar de caridade, de falar de amor. Nós ainda temos esse ponto, às vezes até com nossos filhos. Então nós precisamos hoje, principalmente com as crianças e com os mais jovens, trazer essas orientações, essas informações para eles. Essa boa leitura, a prática do Evangelho no lar, essa bênção da tecnologia, estarmos aqui reunidos com uma plena pandemia, orar para os nossos irmãos, que estão agora no plano espiritual, alguns que não sabem nem como estão lá, entraram com uma febre, foram entubados, entraram em coma, desencarnaram, não sabem o que fazem. Eles precisam de nós. Os nossos irmãos espirituais estão trabalhando por eles, mas nós podemos auxiliar muito nossos irmãos. As famílias que se separaram momentaneamente, temporariamente de seus familiares aqui encarnados, possam ter a compreensão, a dimensão, que eles possam ter esse entendimento que a doutrina espírita nos traz. Irmãos, nós precisamos, eu acho que Jesus pediu muito pouco para nós. Ele deu muito e nos pede pouco. Ele nos pede amor, compreensão, vibração positiva, otimismo, coragem para enfrentar os nossos problemas, humildade para enfrentar nossas dificuldades, reclamar menos e orar mais. Julgar, não é julgar menos, é não julgar. Para que ele nos pede.
Será que é tão difícil a gente melhorar um pouquinho na nossa reforma íntima, na nossa evolução moral? A Terra é uma escola, uma grande escola. E nós estamos aqui, talvez, no primário. Para não falar no berçário, vamos falar no primário ainda da evolução moral. Até quando? Temos tudo na mão. Temos tudo na mão. Depende de nós, nosso livre-arbítrio. Então, o doutor Dillon também fala que o Emmanuel falou que, além do direito à vida, que é o mais sagrado, o direito do livre-arbítrio nosso é o segundo lugar, é o mais sagrado. Agora, então, vamos fazer bem uso, um bom uso do nosso livre-arbítrio, para que a gente possa reencontrar com nossos familiares que estão, sem dúvida nenhuma, nos intuindo, nos amando, nos empurrando no bom sentido para o caminho do bem. Só de nós estarmos aqui falando disso é um sinal que nossos irmãos espirituais, familiares, amigos, simpatizantes com nossas vibrações estão conosco. Vamos agradecer muito a Deus, a Jesus, por essa bênção de estarmos aqui. Que Deus abençoe e nos acompanhe essa noite toda. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, muita paz a todos. Mais uma noite maravilhosa. Dentro dos nossos lares não poderia ser melhor com o Evangelho de Jesus de um lado e o Livro dos Espíritos do outro. Digo dessa forma porque somente com o entendimento espírita tudo aquilo que temos no Evangelho é passível de atuação, é passível de mudança, é passível de que possamos fazer de nós espíritos melhores, pessoas melhores, com muito esforço e determinação, as que recebemos, todas as dádivas que recebemos e colocar em prática no nosso dia a dia, por mais difícil que seja. É uma batalha diária, é uma batalha de todos os momentos, em que às vezes a nossa vida lá fora, do outro lado, e nós, numa razão desenfreada dentro do Evangelho, graças ao Espiritismo que nos esclarece a todo momento, percebemos que tudo isso que recebemos como dádiva é possível de colocarmos em prática. Aliás, os Espíritos nos dizem que essa prática é que deve ser colocada e com muito pouco esforço. Depende de cada um de nós. A lição da noite é muito esclarecedora, como já foi dita. Agora, como seria possível de nós conseguirmos ter essa evolução, ter esse entendimento de toda a humanidade, se a nossa vida, propriamente dita, fosse apenas em uma ocasião? Os Espíritos nos dizem convidados a participar junto do Evangelho do Cristo, ela é determinante na nossa evolução, no trabalho, na transformação e na busca cotidiana da nossa melhora íntima junto àquele que temos como mestre, né?
muito esclarecedora, muito pertinente, e também temos que entender da seguinte forma: em família, nação, temos que reencarnar junto àqueles que merecemos, ou necessitamos, ou nos merecem, ou aos quais necessitam da nossa condição. Com isso, em cada vez que vemos e voltamos a participar, olhamos aquela família espiritual, que na realidade nos dá a condição de que o nosso próximo, o exercício da nossa fé, seja contido e ampliado a cada uma delas. É muito interessante pensarmos dessa forma, porque se a nossa evolução é individual, é através da nossa interação com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso ser igual, né? Que são as pessoas aos quais estamos junto de nós, com elas que evoluímos, porque sem elas seríamos fadados realmente ao primitivismo. E só para encerrar, existe uma questão, se me permitem, rapidinho, quando ele fala sobre leis de sociedade, na questão laços de família, Kardec faz a seguinte pergunta: qual seria para a sociedade do relaxamento dos laços de família? É uma resposta curta, porém extremamente elucidativa, porém extremamente esclarecedora no sentido de nossa transformação e de entendimento. Ele responde: um recrudescimento do egoísmo. Então, queridos irmãos, como já foi dito, sem a reencarnação ainda estaríamos no tempo das cavernas, se é que ali estaríamos ainda. A nossa sociedade não evoluiria. E Deus, na sua infinita bondade, nos dá os instrumentos e oportunidades em cada uma das aulas que temos todos os dias, para que possamos ser espíritos melhores. Melhores não no sentido do egoísmo em si, mas melhores no sentido da fraternidade, da caridade. Pilares, né? Podemos dizer assim, da própria evolução evangélica que o Espiritismo nos dá como condição de vida. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Como é bonito isso, né? Essa forma que as coisas acontecem. Então, veja, a mesma família, como se fosse um time, vai, volta, se apoiando, se incentivando, se educando. Eu lembro do livro, André Luiz nos traz o livro Evolução em Dois Mundos. Isso é percorrido entre várias perguntas. E aí eles perguntam como é que funciona essa situação no plano espiritual, no casamento, né? Pessoa que divorciou, casou. Como é que funciona isso? E vai indo, daí ele explica que é uma questão espiritual, de sentimento real, e é isso que vai prevalecer. O resto vira irmandade e tal. Até que chega no ponto que eles fazem uma pergunta muito curiosa. Que assim, dois espíritos estão, vamos lá, um casal. Só que eles já atingiram um plano mais elevado. Eles já estão mais elevados. Não teriam, talvez, a necessidade mais de reencarne. Como é que funciona se por acaso apenas um deles for convocado para uma missão na Terra? Aí eles respondem da seguinte forma: que ou aquele que não for vai ficar assistindo, ou esse vai e o acompanha esse espírito. O que acontece na maioria das vezes. E aí a gente fica pensando, né? Esse time. Então, quem está do meu lado? Quem é a minha esposa?
Quem é o meu marido? Há quantas reencarnações nós estamos juntos nessa batalha contra nós mesmos? Quem são meus filhos? A gente sabe que muitas vezes o Espiritismo nos esclarece, podem ser desafetos em que nós nos encontramos para restaurar, para reharmonizar. Mas juntos desses, como está colocado aqui, como é colocado, como foi citado agora no livro Evolução em Dois Mundos, muitos dos que nos acompanham já estão nos acompanhando há muitos séculos, há muitas reencarnações. Isso é bonito demais, porque assim, eu sei o carinho que eu tenho pelos meus pais, imagino o carinho que eles têm por mim, e eu estou pensando em uma encarnação. Agora imagine isso nesse exponencial. Imaginemos isso quando a gente pensa em algo milenar, um relacionamento milenar. Nesse ponto eu fico pensando, eu acho que cabe a gente agradecer mais a pessoa que está do nosso lado, né? Chegar para ela e falar assim: olha, obrigado por me aguentar por tanto tempo, obrigado por me cobrar, obrigado por me elogiar, me incentivar. Às vezes eu precisei de você, tantas vezes, se não fosse você me amparando de mim. E eram antes da programação de nos receber, já com a programação de nos encaminhar, sabendo que ia ser uma barra, porque a gente era muito teimoso, a gente ainda é. Muitos de nós são da época que a fralda não era descartável, né? A situação era ainda mais séria, era outro tipo de sujeira que tinha que limpar. Meu pai limpou muita sujeira minha. Se não fosse pelo meu pai, meu Deus do céu, eu não sei o tamanho do buraco que eu estava. Fábio, só licencinha, o seu microfone, alguma coisa deve estar batendo aí, ele está fazendo um pouco de barulho a hora que você fala. Entendi. Mas deu para ouvir? Deu para ouvir, sim, deu sim. Só para te avisar que também teve um outro amigo aqui que falou. Tá bom. Assim tá melhor? Ok. Tá jóia. Tá. Obrigada. Vamos fazer a reconexão. Alguns instantes de... Então, que a gente possa ter esse reconhecimento. Acompanho nessa luta. Com as pessoas que nos acompanham nessa lida. Veja, isso não cabe só a minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais. O seu Toninho sempre diz isso. Depois ele fala melhor sobre isso, ele tem mais informação, mais conhecimento de causa. O centro teve uma preparação de muitas décadas. Nós tivemos um planejamento anterior de muitas décadas antes dessa família se juntar. E eu, sei lá, quase 40 anos que o centro já estava pronto, eu lembro de quando eu entrei pela primeira vez. Eu olhei para lá, olhei para cá, falei: nossa, eu estou em casa. O que é isso aqui? Como é que pode? Eu nunca entrei aqui. Por quê? É uma preparação de muito tempo. Muito tempo. Não é de agora. A gente aqui está brigando, está se amando, está se reencontrando há muito tempo. Então nós temos que nos valorizar, nos prestigiar, nos apoiar, nos amar. E para jogar um pouquinho de responsabilidade, no livro Sexo e Destino, tem uma colônia espiritual muito interessante isso. Tem muito ao encontro. Tem uma colônia espiritual em que os espíritos amigos se encontram como nós, espíritos provavelmente como nós. E eles ficaram se preparando antes da reencarnação, se preparando para
reencarnar e executar as suas tarefas, os seus compromissos. E aí, André Luiz, né? Pergunta que não quer calar. André Luiz pergunta assim para ele: mas vem cá, você tem uma estimativa de sucesso? E aí eles falam: temos sim, nós temos mais de 6 mil espíritos que já reencarnaram. E a cada 100, agora vamos anotar um número aqui, eu fiz questão de gravar. A cada 100, 18 cumprem o combinado. 18. O pessoal está até passando a mão na cabeça, falando: ai meu Deus. 22, mais ou menos. 26, volta que nem chegou. E 34%, 34 de 100, piora muito a sua situação. E tem que ser resgatados. Tem que ser amparados. Por quem? Por nós. Nós mesmos vamos nos resgatar, vamos nos amparar. Um de vocês vai ter que me buscar lá no umbral, se eu não fizer a minha parte. Então a gente tem que entender isso. A responsabilidade que temos, como o Rogério colocou, como o William colocou, como o Zé colocou já. Será que a gente não pode se esforçar um pouquinho mais? Fazer um pouquinho mais? Se não por mim, pela minha família, pelo grupo, pelo meu time. A gente está em época de Olimpíadas, né? Então que a gente possa vestir a camisa. Muita paz a todos. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos nesse entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, certa vez perguntaram a Chico Xavier qual desses 3 aspectos é o mais importante, seria o mais importante. E ele responde que, por nós estarmos num mundo de provas e expiações, a religião, para nós, é o mais necessário, ou mais necessária, né? E realmente, pensando bem, de que adiantaria para nós os conhecimentos que a filosofia e a ciência nos traz, se nós não nos tornarmos melhores. Se nós não conseguirmos fazer esta tal de reforma íntima, não vamos saber o que fazer com o conhecimento. Ou só vai atrapalhar mais as nossas vidas, né? Bem, é muito consolador para todos nós essas revelações que nos chegam de André Luiz. Fábio colocou no livro Evolução em 2 Mundos. Como um todo também a própria doutrina espírita, mas hoje, para o nosso consolo e o nosso entendimento e a nossa esperança, começamos a compreender que as nossas famílias, elas continuam, se ampliam. E é interessante as revelações que chegam, por exemplo, no livro Nosso Lar, tem lá Lísias, sua mãe, Lísias, a sua noiva. Então a família continua, porque até então, se nós ficássemos apenas nas revelações do Pentateuco, nós estaríamos entendendo que, desencarnando, se nós fôssemos melhores, se a gente conseguisse ser melhor,
um pouco, nós iríamos para um outro mundo. Como que nós iríamos encontrar reais em outro mundo? Hoje não. Hoje as coisas ficaram mais perto, né? Então a Terra tem 7 esferas, então a gente pode subir, se Deus quiser, precisamos fazer o máximo esforço, pelo menos para subir um degrau e encontrar com a grande família nossa. Mas para isso é preciso um entendimento da própria vida, do Evangelho de Jesus, que está um tanto difícil ainda para nós. Nós ainda estamos muito presos a círculos estreitos de família. Para nós ainda, a nossa família é meu pai, minha mãe, meus filhos, meus netos e pronto. E aqui eu brigo, eu defendo com todas as forças, né? Mas nós precisamos ampliar, como disse Jesus, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, quem é meu pai, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então nós precisamos universalizar, né? Precisamos ampliar, nos despreender. Nós precisamos amar, sim, profundamente nossos familiares, mas não nos apegarmos a eles, porque todos somos irmãos, filhos de Deus, né? Então, analisando um pouco a nossa família consanguínea, os mecanismos, né, que nos levam à evolução na constituição da família consanguínea, nós podemos deduzir, interessante essa questão, né? Nós podemos deduzir que Deus, ele utiliza dos laços consanguíneos para que a gente possa acertar, reparar as nossas divergências espirituais. Fazer os nossos acertos, né? Então, aqui o mandamento, honra a teu pai e tua mãe, por exemplo, esse mandamento é um mandamento que estreita esse relacionamento de tal forma que nos faz, então, hoje, na família consanguínea, quando reencarnamos com espíritos antagônicos, espíritos que nós prejudicamos, ou que nos prejudicaram, que nós não perdoamos. Então, a gente pensa assim, né? Eu não posso me revoltar com o meu irmão, ele é meu irmão. Eu não posso, ela é minha mãe. Eu não posso brigar com meu pai, nem meu pai. Então, vejamos a sabedoria de Deus, né? Que através dos laços consanguíneos nos faz, então, proporcionar esses acertos. Lembremos lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, o que ele diz? Quando o espírito deixa a terra, né, leva consigo ódios violentos, desejos de vingança. E aí, se ele se arrepende, depois de muito tempo, muita oração, ele pede a Deus para que ele possa retornar junto da família daquele que ele odiou, utilizando de um corpo que vai se formar naquela família. Então, a Santa Luzia pergunta, né, como que vai se comportar esse espírito nessa família? Então, vai depender da maior ou menor das suas boas resoluções, da sua força de vontade, de querer vencer essa barreira que foi criada. Então, são os nossos consanguíneos que vai fortalecer para que não haja desagregação, mas sim que nós nos esforcemos para fazer o melhor possível.
Então, nós hoje, com a doutrina espírita, tendo essa compreensão, precisamos fazer certamente esse esforço, mas também o esforço de a gente ampliar esse entendimento, a nossa grande família. Nós temos a informação, por exemplo, que o nosso grupo que trabalha no Lar Espírita Cristão, isso é uma informação que eu tive logo quando eu comecei lá atrás. Foi preparada, planejada há 200 anos atrás. Então, nós somos espíritos comprometidos uns com os outros, ou principalmente comprometidos com o Cristo, né? Para que a gente possa realizar aquilo que nós devemos sim realizar. E certamente os problemas que possamos ter uns com os outros, certamente é de vidas passadas. Não fomos nenhum santo, né, nas vidas passadas. E nós precisamos superar isso. Se houver essa divergência, nós precisamos superar. Para que a gente não retorne ao mundo espiritual nessa condição que o Fábio colocou, né? Onde alguém vai precisar nos socorrer. Por nós não termos perdido, olha que oportunidade que seria perdida, né? Olha que oportunidade de nós termos um lugar que Cristo nos oferece, que Jesus nos oferece, e nós, então, malbaratarmos ou não entendemos. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta à nossa existência atual, os espíritos respondem que isso não pode ser de outra forma. Existências corporais entre os espíritos que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas da simpatia e certos espíritos que vos parecem estranhos. Interessante, né? Engraçado, o encontro com aquela pessoa, parece que eu conheço ela há 1000 anos. Claro. Está vendo ela agora. Mas devido à bênção, né, da reencarnação, então reencarnamos em outros locais, em outros países, em outras famílias, mas convivemos em muitas encarnações, e nessa separação, que é temporária, então surge esse impacto. É tudo uma questão de lógica, né? Então, bom senso encarnado. Como que nós podemos contestar
a reencarnação depois dessa colocação de Kardec. Ele não fala que a reencarnação é a verdade. Ele coloca a situação. Nós temos que deduzir. Então, se sou reencarnacionista, é por essa lógica, é por essa dedução. Não é porque o Espiritismo é reencarnacionista que eu acredito na reencarnação. Não. Segundo a colocação de Kardec, 23, ele encerra, né? Ele diz assim: em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Então nós vamos deduzir. Primeiro, o nada, da doutrina materialista. Morreu, acabou. Desaparece. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Então, desencarnamos, somos atraídos para esse todo, para Deus. Não tem individualidade. Uma lógica não. A terceira, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Então, realmente é o bom senso encarnado, né? É irrefutável isso. Então, é para uma inteligência modesta, primária. Esse é o verdadeiro educador, que era Kardec, né? Ele amava dar aula. Ele era mestre escola. Isso era o título que ele queria. Então, daí ele continua. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrar. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. Então nós temos que deduzir diante dessa lógica e tirar a conclusão. Agora, por que nós vivemos com tanto problema, né? Então, alguém chegou para o Chico e falou: Chico, o que está acontecendo? Família desagregando, animosidade, pais, filhos, esposa, esposo, sem estrutura, separando. O que está acontecendo? O Chico falava: nós amamos muito pouco. Amamos muito pouco. Foi o que ele falou. Porque a formação de um corpo dá muito trabalho. Dá muito trabalho. O planejamento de uma família dá muito trabalho. Então precisamos de muito amor. Então veio o Espiritismo no século XIX para nos mostrar essa realidade. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma página, o Dr. Odilon, que ele fala nesse livro Transmissão e Recepção. Então,
a lógica, né? Então, no capítulo 13. Agora, uma pergunta se nos impõe em mediunidade: os fenômenos de efeitos físicos se limitam a ser físicos? Evidente que não. Em essência, todo fenômeno é psíquico, ou, em outras palavras, efeito de uma causa inteligente. Efeito de uma causa inteligente. Nenhum fenômeno, mesmo o mais rudimentar, que acontece na intimidade da matéria primitiva, ocorre de maneira aleatória. Na intimidade da matéria mais primitiva. Então, aquilo que nós já ultrapassamos e nem existe mais. Momento. Por não acreditar que o fenômeno das mesas girantes, devido a elas, ou seja, a uma lei de natureza estritamente física, Kardec descobriu o mundo dos espíritos. Então, o que é o servidor do Cristo sincero, né? Ele não queria presenciar esses fenômenos, porque foi uma festa em Paris. Era um acontecimento que movimentou, e a França, Paris, era o centro da cultura na época. E os amigos dele, que conheciam ele, insistiam para que ele fosse lá ver aquilo. Não ia. Dizia que não tinha, ele tinha outros afazeres mais importantes. Mas, pela insistência dos amigos, e que eram homens inteligentes, sinceros, algo a mais, devido a essa insistência e para corresponder com gentileza a esses convites, ele foi. E presenciou o espetáculo das mesinhas saltando, girando, escrevendo. E veio embora. Já na primeira apresentação, assistência, ele começou a pensar. Ele falou, bom, se ali existe um objeto inanimado, são feitas perguntas inteligentes e elas respondem com inteligência, não pode ser ela. Tem alguma coisa atrás disso aí. É o que nós teremos que fazer, né? Com a doutrina. Mesmo na prática da caridade, os problemas que enfrentamos, temos que saber o porquê. Então, diante dessa situação, descobriu o mundo dos espíritos. E daí, quando o doutor Lenon continua, quando o codificador classificou os fenômenos mediúnicos em defeitos físicos e defeitos inteligentes, somente pretendeu separar a forma do fundo, demonstrando que o espírito é a sua causa racional. Olha o que é o missionário, né? O coração voltado para o Cristo, para a humanidade. Esclareceu para nós definitivamente. Nem sempre, usufruindo de todas essas bênçãos, sabemos aproveitar. Bem, eu anotei aqui a reencarnação de Dona Laura, que está no livro Nosso Lar. Ela preparando para reencarnar, o marido dela já estava reencarnado, né? Então ela estava, e ela conversando com o mentor falou, Laura, você está preparada para a reencarnação? Confiante. Ele, olha, até que sim, mas eu ainda tenho medo que lá
possa feridas cicatrizadas possam novamente ser abertas. E nós não pensamos nisso, né? Então não imaginamos esse mecanismo divino sublime. Quantas que vamos enfrentar. Cobrando, vão ser nossas filhas. Será que isso aí toca no nosso coração? Mas eu lembro que foi o presidente dos Estados Unidos
mundo material com o mundo espiritual. Então, que esses encontros sejam oportunos e reais para todos nós. Jesus nos abençoe para todos aqueles que estão enfrentando que as através do Covid, e lhe dê esse felizes por esta noite, por todos os ensinamentos. Agradecemos, pedindo novas oportunidades como esta do Evangelho no Lar. Que o Senhor nos abençoe a todos. Que assim seja. Tem mensagem? Boa noite, meus irmãos. Eu acho que hoje não tivemos mensagem. Então, a gente deseja uma boa noite a todos, agradecemos a companhia e uma ótima semana. Até a próxima reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa